Olá, eu estou aqui hoje representando a Associação Brasileira da Síndrome Cri-do-Chá. Para você que não sabe o que é a Síndrome Cri-do-Chá, é uma mutação genética, uma condição, né, genética que causa a deleção do braço curto do quinto cromossomo, né? É uma síndrome raríssima, ela acontece em 50 mil pessoas, um caso em 50 mil pessoas. E a síndrome Cri-do-Chá, ela tem também o autismo associado, em grande maioria dos casos, e deficiência intelectual, o que traz para essas pessoas que têm a síndrome, eh, autismo e deficiência intelectual, gerando assim múltiplas deficiências. Hoje eu estou aqui com a doutora Carla Bertin, que é especialista no direito das pessoas com deficiência, e vai conversar um pouco com vocês. Carla, eu gostaria que você, por favor, se apresentasse pra gente. Tati, muito bom estar aqui com você. A gente tem tanta coisa bacana para falar, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Carla Bertin. As pessoas me chamam de doutora Carla Bertin, mas aqui a gente já pode falar pelo nome mesmo, né? Eu sou advogada, sou especialista em direito e inclusão da pessoa com deficiência, sou especialista em intervenção precoce no autismo, mas o meu maior currículo é ser mãe de dois meninos incríveis. Os dois são autistas, diagnosticados em momentos diferentes da vida. O Gabriel, meu mais novo, recebeu o diagnóstico com 3 aninhos. Meu mais velho recebeu o diagnóstico aos 23 anos. E eu conheci a síndrome Cri-do-Chá há uns 2 anos atrás e achei incrível, porque tem muito a ver com o autismo, tá tão pertinho e eu não conhecia absolutamente nada. Então obrigada associação, porque eu conheci, a síndrome por conta de vocês. Eu que agradeço e quero agradecer também a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, que a gente sabe, né, que nossa vida não é fácil, né? E muito obrigada por isso. Eu também sou mãe, né? Na verdade, eu sou mãe de um adulto, um jovem adulto hoje com 21 anos, que tem a síndrome de Cri-do-Chá, é o Tiago, e mãe do Fernando, que é um jovem de 19 anos, típico. Carla, eu tenho aqui algumas perguntas que nós trouxemos do grupo da associação, né? Nós temos um grupo de mães, não da associação, nós temos um grupo de mães de pessoas com deficiência, com Cri-do-Chá, né? Especificamente com Cri-do-Chá. E eu tenho aqui algumas perguntas que essas famílias trouxeram para a gente tirar dúvidas, né? Sobre os direitos das pessoas com Cri-do-Chá, que atinge também qualquer pessoa com deficiência, autismo ou qualquer outra deficiência. Ok, eu estou preparada então. Pelo jeito tem bastante pergunta, estou ansiosa aí para responder. Pode mandar ver. Obrigada, Carla. Primeira coisa, há necessidade do diagnóstico de TEA para que uma pessoa que tenha a síndrome Cri-do-Chá tenha algum direito, né, com relação a direitos mesmo da pessoa com deficiência? Ela precisa também ter o diagnóstico de TEA ou não? Adorei essa primeira pergunta, porque ela me dá a oportunidade de explicar muita coisa, né. Quando a gente fala do autismo, por exemplo, o autismo é considerado deficiência por força de lei. A Lei 12.764 fala que a pessoa autista é considerada pessoa com deficiência. Quem tem síndrome Cri-do-Chá não tem uma lei específica para isso, mesmo porque os casos são muito mais raros e Uhum. tal, mas Cri-do-Chá é uma deficiência. E como vocês mesmos me explicaram, porque eu fui aprendendo Cri-do-Chá com vocês, né, a maioria das pessoas que têm a síndrome também estão no espectro, mas uma maior prevalência ainda é de pessoas que têm a Cri-do-Chá e também têm deficiência intelectual. Sim. E a deficiência intelectual é uma deficiência. Então, ou por conta da deficiência intelectual ou por conta da síndrome Cri-do-Chá, a pessoa que tem Cri-do-Chá, que tem um pedacinho menor do cromossomo 5, não é isso? Isso. Fiz minha lição de casa Fez direitinho? direitinho. Ok. Então, a pessoa que tem Cri-do-Chá é uma pessoa com deficiência. Então ela não precisa ter Cri-do-Chá mais TEA, ela não precisa ter Cri-do-Chá mais DI. Uhum. Se ela tiver, ok, mas o fato dela ter a síndrome Cri-do-Chá é mais do que suficiente, porque ela é uma pessoa com deficiência. E aí é que é importante a gente entender por quê. Quando ela é uma pessoa com deficiência, ela pode ter acesso a todos os direitos que já foram concedidos
ou que serão concedidos a uma pessoa com deficiência, porque afinal de contas ela sim é uma pessoa com deficiência, então não precisa de nenhum diagnóstico a mais. Pode ter, mas não é necessário. Entendi. Muito bom, muito esclarecedor o que você explicou aqui pra gente. E sobre os benefícios sociais, todos estão ligados à renda familiar ou não? Legal isso. Se você me perguntasse o que que eu acho que deveria ser, eu acho que todas as pessoas com deficiência, independente da sua deficiência, deveriam ter direito ao benefício, que a gente chama de benefício social. Então vamos esclarecer isso, porque a gente tem esse benefício que tem 3 nomes diferentes, e aí muitas vezes acontece confusões. Esse benefício, que é um único benefício social que existe para a pessoa com deficiência, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que muita gente chama de LOAS. LOAS é o nome da lei, Uhum, Lei Orgânica de Assistência Social. Mas para facilitar, no meu INSS, que é onde a gente pede esse benefício, está como auxílio assistencial. uhum. Então, BPC, LOAS e auxílio assistencial é o mesmo, são 3 nomes diferentes para Pro o mesmo mesmo benefício, benefício. ok? Esse benefício, de acordo com a lei, é um benefício social para idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda. Portanto, para ter acesso ao benefício social, sim, precisa estar dentro da renda, estipulada pela lei. E qual é essa renda? 1/4 do salário mínimo. Hoje, em 2025, a gente está gravando agora em 2025, o salário mínimo é de 1.518. Então, 1/4 do salário mínimo é 379,50. Uhum. Essa renda é uma renda per capita. O que que significa renda per capita? É uma renda por mês, por Pessoa. pessoa, ok? Então, quem tiver uma renda acima dessa, existem despesas que podem ser deduzidas para que a pessoa caia dentro dessa renda de 1/4 do salário mínimo. Meus filhos, por exemplo, nunca receberam BPC, O porque meu graças a Deus a minha renda é acima desse valor. Eu sei que muitas vezes quando a gente ouve esse valor, parece um valor tão baixo, de fato é baixo, Uhum. mas existem muitas famílias que têm como única fonte de recurso, o único dinheiro que entra em casa para comprar comida e tudo mais é o BPC. Então é importante que a gente explique bem como funciona, porque muitas pessoas dependem disso. Agora, se a pessoa tem uma renda superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, e ainda assim ela vive em situação de miserabilidade ou de hipossuficiência, o que que significa hipossuficiência? Significa que o que a gente recebe não é o suficiente para as nossas despesas mínimas, para a nossa subsistência. Então, existem pessoas que têm uma renda superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, ainda assim o que eles ganham não dá para pagar o mínimo necessário. É possível conseguir o EPC, mas aí em juízo. Pede para o INSS vai negar, mas dá para solicitar em juízo, porque quando a gente chega em juízo, Consegue. essa renda pode ser flexibilizada, desde que seja comprovada essa hipossuficiência. Entendi, eu também, né, eu sou uma pessoa que não conseguiu, graças a Deus, também ser beneficiária e concordo com você, que deveria ser, né, para as pessoas que têm a deficiência. Ia me ajudar muito, viu. Exatamente, mas assim, eu não consigo imaginar que isso aconteça tão já não, 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 não. né, mas eu acho que seria justo. É, seria, e até porque muitas mulheres, eu estou falando de mulheres porque são as pessoas que eu mais tenho contato, né, geralmente são as mães, não conseguem trabalhar devido à demanda do filho, então acaba que é só aquela renda, e aquela renda mal dá para comer, né. Você sabe, Tati, que hoje ou ontem ainda eu postei um vídeo falando a respeito disso. A gente fala muito, né, que mães de pessoas com deficiência não entram no mercado de trabalho. Na realidade, a gente até entra, né, mas a gente é expulsa do mercado de trabalho. Porque um dia você sai mais cedo, porque estão te ligando da escola para pegar seu filho. Outro dia você sai mais cedo, porque você tem que levar ele no médico. Outro dia você precisa sair, porque você tem que levar ele para fazer exame. Outro dia você tem que faltar por causa disso, daquilo. Nenhuma empresa consegue, a não ser que sejam mega empresas, né, que tenham um quadro de funcionário muito flexível ali, mas nenhuma empresa consegue suportar a carga e essa instabilidade de um Sim, funcionário que precisa sair muitas vezes. sim. E o que acontece? A gente é expulsa do mercado de trabalho. É, Então muitas mães entram, mas não conseguem se manter por conta dessas demandas. Seria justíssimo se a gente tivesse um seria. benefício pago, mas infelizmente a gente não tem. É, infelizmente, quem sabe, né, um dia. É, quem sabe. E por que que nem todos, quer dizer, voltando, e com relação ao Carla,
E com relação ao Bolsa Família, o que que você pode falar pra gente? Quem tem o BPC pode ter o Bolsa Família também? Essa pergunta é muito boa, eu respondo isso todo santo dia, então vamos entender melhor, né. O BPC é um benefício social pago para pessoas idosas e pessoas com deficiência de baixa renda, Uhum. ok. O Bolsa Família não está vinculado nem à idade, ou melhor, mais ou menos, né, mas não está vinculado à deficiência. Então o Bolsa Família é para pessoas de baixa renda, baixíssima Baixíssima. renda, porque a renda per capita do Bolsa é menor do que a renda do BPC. E aí é muito importante prestar atenção num detalhe muito, muito sério, que tem muita gente fazendo confusão. É o seguinte, a renda do Bolsa é uma renda de até R$ 218 por pessoa por mês, hoje em 2025. Ok? A renda do BPC é uma renda um pouco superior, é 379,50. É quase quase R$ 200 a mais, ok? A questão é a seguinte: o valor recebido de bolsa não entra no cálculo da renda para você pedir o BPC. Mas o valor do BPC entra na conta do Bolsa. Por isso que muitas pessoas, quando começam a receber o BPC, eles perdem o Bolsa. De todo jeito, o BPC é um valor superior ao Bolsa Família, então vale mais a pena. De uma forma assim mais geral, quais famílias conseguiriam manter BPC e bolsa? Somente famílias que tenham muita gente dentro de casa. Então, famílias que tenham vários filhos, porque aí a gente pega a renda do bolsa e divide pela quantidade de pessoas, muitas vezes cabe dentro da renda per capita do bolsa, Uhum. tá? Mas isso só para famílias que tenham muitas pessoas. Senão, automaticamente, quando você recebe BPC, o bolsa é cortado. Muitas vezes tem a fase de transição. Você recebe bolsa, 50% do valor de bolsa, durante 18 meses ou 24 meses, eu não me lembro bem isso, se é 18 ou 24, e aí depois você deixa de receber o bolsa, mas ainda assim vale mais a pena. E aí só complementando, quem recebe o bolsa e ainda não recebe o BPC, se for pessoa com deficiência, dá entrada ontem, gente, porque se você recebe o bolsa significa que a sua renda já foi avaliada pelo governo. Você já está dentro do limite de renda. Então é só comprovar a questão da deficiência, você pode receber o BPC, é rapidinho. Para quem recebe o bolsa é bem rápido para conseguir o BPC. Agora mais uma dúvida, eh, ter 2 pessoas com síndrome cri-do-chá na mesma família é bem raro, mas também pode acontecer como acontece com o autismo. Ou, vamos supor, como tem um caso, na nossa associação, de uma mãe que tem mais de um filho com deficiência, um é cri-do-chá, o outro tem outra síndrome, Tá. e um terceiro filho com outra síndrome, cada um com uma síndrome, uma deficiência. Essas pessoas, elas podem ter mais de um BPC? Adorei essa pergunta, é muito legal isso. Pode, pode porque o valor de um BPC não entra na conta para outro BPC. Hum. Então, se em uma família eu tiver 4 filhos e os 4 forem com deficiência, e nós estivermos dentro da renda per capita, isso é essencial, cada um dos filhos pode receber um benefício diferente e o valor recebido por um não entra na conta do benefício do outro. Entendi. Então, se eu vamos imaginar que você é mãe, você tem 4 filhos. Você não tem marido, você não tem como trabalhar, porque convenhamos, com 4 filhos com É. deficiência, impossível você trabalhar, Ah, mas ok? é. Se a única renda que vocês têm é do BPC, oficialmente, perante o INSS, perante o BPC, a renda de vocês é zero. Porque ainda que cada filho receba um salário mínimo com o BPC, não entra na conta de renda per capita isso, para o BPC. Para o Bolsa entra, você perderia o Bolsa, tá bom? Entendi. Mas é possível. E se o INSS negar, porque muitas vezes o INSS nega, viu, falando que um já recebe, procurem juízo porque vocês recebem, com certeza. Entendi. E mais uma dúvida. Eu sou mãe, sou cuidadora, eu tenho direito a algum suporte financeiro? Eu queria te responder que sim, mas não, não existe nenhum benefício, nenhum valor que é pago para a mãe que cuida do filho. Mas vale a pena a gente pensar o seguinte, como a gente mesmo falou agora há pouco, muitas mães estão em casa cuidando dos filhos, não tem como trabalhar. Uhum. A questão é que o tempo passa, né, amiga? A gente sabe que o tempo passa para todo mundo, inclusive para mãe de pessoa com deficiência. E muitas vezes, depois de anos, a gente se vê com uma idade um pouco mais avançada, sem tempo de contribuição, não vai ter direito à aposentadoria. Então, para quem
está em casa, não tem renda, está cuidando dos filhos, ainda que seu filho receba o BPC, você pode pagar o INSS como contribuinte facultativo de baixa renda. É só 5% do salário mínimo, é um valor bem, bem baixinho, menos de R$ 100 por mês. Uhum. E você contribui para o INSS, você consegue se aposentar por idade, recebendo um salário mínimo. Mas se você ficar grávida e tiver outro filho, você pode receber o salário maternidade. Se você ficar doente, você pode receber auxílio doença. Você passa a ser um contribuinte oficial do INSS. Muito Então, é uma importante. coisa muito bacana para pessoas que não tenham nenhum tipo de renda, por isso que tem esse nome, Hum. contribuinte facultativo de baixa renda, tem um código específico e não perde o BPC se parar com esse código. O código é 1929, tá? O código 1929, 5% do salário mínimo. Depois, no final, eu passo para vocês onde tem o nosso site. Ali tem o link onde emite a guia, tem o código certinho, tem o valor que recolhe, todo passo a passo, bem bonitinho, mas é uma possibilidade, porque o tempo passa e muitas vezes a gente percebe Uhum. que a gente está totalmente desamparada como mãe, como pessoa, quando a gente já está mais velha, se a gente não tem a mesma saúde e tal. Então é uma possibilidade interessante. E, Carla, mais uma dúvida. E no caso dos nossos filhos, por exemplo, o meu e o seu, que eles não recebem o benefício, eles não são contribuintes. Porque muitas vezes a gente escuta assim: "Ai, seu filho é aposentado?", né? As pessoas confundem. Eh, Existe possibilidade de aposentar os nossos filhos fazendo essa mesma contribuição? Ok, é possível fazer essa contribuição em nome deles, porque como que funciona? A aposentadoria só existe para quem trabalhou e contribuiu para o INSS ou quem não trabalhou, mas contribuiu. Então, se a pessoa não contribui, não tem como se aposentar. Uhum. Mesmo que eu tenha 80 anos, se eu não contribuir o mínimo necessário, que hoje é de 15 anos, não tem como se aposentar. Então, é possível fazer a contribuição para os nossos filhos como facultativo ou como facultativo de baixa renda, e isso conta a tempo de aposentadoria. Agora, quem recebe o BPC são pessoas que não têm condição de trabalhar pelo seu próprio sustento e Uhum. não tem como a família sustentá-los, eles podem continuar recebendo o BPC ao longo da vida, desde que eles permaneçam dentro das condições, sendo pessoa com deficiência, não tendo condição de trabalhar pelo seu próprio sustento e não tendo condição de ser sustentado pela família. Então, o BPC não é só para crianças, Uhum. é para adultos também. Então seria interessante, né, mesmo as pessoas que recebem o benefício, elas fazerem essa pequena contribuição, porque se em algum momento a renda subir ou chegar, porque às vezes a gente sabe que também perde o benefício por causa de valores Ok, não, para irrisórios. quem recebe o BPC, ela não pode contribuir. Ah, Ok, entendi. então o beneficiário de BPC, por exemplo, eu gosto de usar exemplos porque acho que fica mais fácil da gente entender. Vamos imaginar que o Gabriel, meu filho, receba o BPC, Uhum, mas vem na minha conta, porque eu sou a responsável por ele. Eu, mãe, posso pagar o facultativo de baixa renda para mim. uhum, Ele recebe, vem na minha conta, mas quem é o beneficiário? É ele. Ele que tem o direito ao BPC. entendi. Enquanto ele recebe BPC, eu não pago nada para ele, eu não posso pagar. Ele está recebendo o benefício social, mas eu posso pagar para mim. Uhum, Agora, eu não recebo BPC, meu filho não recebe BPC, eu posso pagar para ele? Posso, não tem problema nenhum. entendi. Muito obrigada aí pelo esclarecimento. E uma mãe, sendo funcionária pública, municipal, estadual, federal, ela tem direito à redução de carga horária para conseguir levar o filho ao médico, nas terapias, porque nós sabemos, né, que a terapia é uma coisa constante na vida deles e principalmente no início. Então, esse é um direito muito legal. É um direito dos pais, não necessariamente só mãe, pode ser o pai. Não, dificilmente você consegue que os 2 tenham esse tipo de direito, Aham. tá, porque o direito à redução da carga horária está condicionado a algumas situações. Então, eu tenho que ser mãe ou pai de uma pessoa com deficiência. Essa pessoa precisa fazer terapia. Essa pessoa precisa estar acompanhada na terapia. Eu preciso comprovar que se ela não estiver acompanhada, ela vai ter perdas. Eu tenho que comprovar que não tem nenhuma outra pessoa que possa acompanhá-la e eu tenho que comprovar que se eu tiver a redução do meu salário, não tem como me manter. Uhum. A primeira e a última é bem fácil, né? Diminuir rendimento, ninguém está conseguindo hoje em dia. E comprovar deficiência também, um laudo médico comprova isso. Mas não é só isso, a gente tem que pensar no miolo. Eu preciso comprovar que o meu filho precisa de terapia, que ele precisa estar acompanhado,
que se ele não for acompanhado, ele pode ter perdas e que não tem nenhuma outra pessoa para acompanhá-lo. Então vamos pensar, você, seu marido é funcionário público e você que leva seu filho para terapia, ele pode ter direito à redução? Se ele comprovar que ele é o único responsável, que só ele pode levar o filho para terapia, ele pode ter redução. Uhum. Agora, se ele é funcionário público, mas quem acompanha a criança na terapia é você, e você não está trabalhando porque não dá para trabalhar, ele não vai conseguir a redução. Entendi. Entendeu? Esses dias eu atendi um homem, um pai, que ele queria redução da carga horária, ele trabalhava à noite. Ele fazia o trabalho noturno, ele queria a redução da carga horária dele. Não tinha como. Qual a justificativa, né? Exato, entende? Como que eu vou justificar que a criança faz terapia de madrugada? Não dá, não Uhum. tem como. Então, já atendi mãe que era professora e o filho estava na escola no mesmo horário que ela dava aula, né? Eles casavam ali o turno, enquanto ela trabalhava, ele estava na escola, à tarde ele fazia as terapias. Dá para ela ter redução nessa situação? Não tem como, porque ela dava aula no horário que ele estava na escola. Uhum. Ele fazia terapia num horário que ela não dava aula, então não tinha como, ok? Então, é um direito que cabe a funcionários públicos. Iniciativa privada não tem isso, a não ser que a gente tenha uma grande reforma trabalhista, eu não consigo imaginar que a gente possa ter esse direito, mas funcionários públicos, ou mesmo aqueles que são CLT, mas são contratados por concurso, Uhum. por exemplo, correio. Quem trabalha no correio tem estabilidade, é esse o requisito, a pessoa precisa ter estabilidade. Pode ser funcionário público municipal, estadual, federal e até militar pode ter esse direito à redução. E aí eu só vou esticar então. Se é uma pessoa, com deficiência que está trabalhando, ela pode ter a redução não para que ela descanse, mas para que ela possa fazer as terapias. Então ele tem a pessoa que tem deficiência, uma pessoa com deficiência, ela pode se ausentar do trabalho público Hum. para fazer as suas terapias. Entendi. E sobre descontos? A gente escuta muito, né, as pessoas perguntando sobre descontos em compra de veículos, compra de imóveis, compras, né, de bens. Eles têm algum desconto? Como funciona isso? Tá, isso é muito legal porque a gente tem muitas possibilidades. Na realidade, desconto, a gente tem com relação à meia entrada, Uhum. né? Então, a meia entrada em estabelecimentos de esporte, lazer ou cultura que cobrem ingresso, a pessoa com deficiência tem direito à meia entrada, não somente a pessoa com Ou deficiência, acompanhante? mas o seu acompanhante. Um acompanhante, ok, gente? Tem gente brigando para levar a excursão toda na meia entrada. É a pessoa com deficiência e o seu acompanhante. Muitos lugares dão isenção, dão de graça, mas não existe nenhuma lei que fale que tem que dar de graça. O que a lei fala é sobre a meia entrada. Esse, na realidade, é o desconto. Fora isso, a gente tem isenções. O Uhum. que é uma isenção? É a não cobrança de algum tipo de imposto. Então, por exemplo, para a gente comprar um carro zero. Por que essa isenção é para carro zero? Porque o imposto que é retirado é o imposto que é cobrado quando o carro sai da fábrica. Ah, Então, entendi. quando você compra um carro usado, esse imposto já foi recolhido. Não Uhum. tem como ter isenção, porque não recolhe mais esse imposto. Foi recolhido quando ele era novinho e saiu da fábrica. Certo. Então, para compra de carro novo, pode ter isenção de IPI, que é o imposto federal, e pode ter isenção de ICMS, que é o imposto estadual. Para carro usado ou para carro novo, a gente pode ter isenção do IPVA. E do rodízio aqui em São Paulo? Do rodízio aqui em São Paulo. Cada direito desse tem regras diferentes, ok? Uhum. Nem sempre é tão simples assim. O rodízio é bem tranquilo para a gente conseguir, mas a isenção para compra de carro tem uma certa Sim. burocracia, mas é super possível. Também tem o passo a passo lá no site, que depois eu falo para vocês, tá? Legal. Mas, então a gente tem isenção de impostos para compra de carro. A gente tem isenção, por exemplo, de IPVA, que pode ser tanto para carro novo quanto para carro usado. A gente pode ter também a isenção na compra da passagem aérea do acompanhante. Então, a pessoa com deficiência paga como qualquer outra pessoa. Uhum. O acompanhante, desde que seja comprovado que ela necessita de um assistente pessoal para acompanhá-lo durante o voo, desde que essa pessoa tenha mais de 16 anos, até um tempo atrás eles não cobravam essa questão da idade, agora eles estão cobrando, e aí daqui a pouco eu explico por que isso. Então, o acompanhante tem direito a 80% de desconto na passagem aérea. É, Ele paga só 20% da passagem. disso eu sei falar, porque eu sou agente de viagens e as pessoas sempre me perguntam, né? Muitas vezes
As pessoas acham que na agência tem um desconto. Não, muito bom. Só na companhia A gente já falou em aérea. coro, exato, tá? Então esse desconto não é desconto em pacote de viagem, não é desconto no hotel, é um desconto na passagem aérea e tem que ser comprado diretamente com a companhia aérea. Não dá para comprar por ponto também, tem que ser pagando a passagem. E por que que é acima de 16 anos? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente diz que menores de 16 anos não podem viajar sozinhos. Eles precisam viajar acompanhados. E durante muito tempo foi dado esse desconto de 80% para acompanhante, inclusive para as crianças. Hoje em dia, muitos seguidores trazem o relato que a TAM e a Gol ainda estão dando, mas não dá para a gente brigar porque não é obrigação. Eles estão dando porque eles querem, tá? Agora, a partir de 16 anos, comprovou a necessidade de ter um assistente pessoal, tem direito. E tem muita companhia aérea que tem negado, ok? Essa semana ainda eu briguei com as 2 companhias aéreas que negaram, essa isenção do acompanhante, uma pessoa que claramente necessita Precisa. de alguém e tem mais de 16 anos e tudo mais, mas esse é um direito com relação a desconto. Agora, por exemplo, escola, não tem diferença nenhuma. Você falou de imóvel, não existe nenhum tipo de isenção ou desconto para compra de imóvel. O que está ligado ao imóvel são em programas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a pessoa com deficiência pode concorrer à vaga PCD, em unidades PCD, ok? Mas não existe nenhum tipo de isenção. Agora, algumas prefeituras dão desconto de IPTU para um imóvel que tem uma pessoa com deficiência, mas aí, gente, cada prefeitura tem suas regras. Sim. Na maioria das vezes está vinculado ao valor do imóvel, então tem que ser um imóvel de até tanto, tem que comprovar que naquela casa mora uma pessoa com deficiência. Pode ser que tenha o desconto ou a isenção do IPTU, aí depende de cada prefeitura mesmo. Tá. E vamos supor, eu fiz ali o processo para adquirir o veículo, mas eu tudo bem, entrei num financiamento. Tá. Eu corro o risco de perder o meu BPC? Boa pergunta. Vamos lá, que isso aqui é muito legal de explicar. Vou até beber uma água, porque essa explicação é interessante. Hum, vocês viram que linda a minha xícara? Ó, que legal. Depois vai falar da caminhada? Vou falar. Legal, ó. Muito, muito bonitinha. Vai ter lá na caminhada, né? Vou dar Vai, spoiler. vai ter, vai ter. Tá, boa. Então vamos lá. Lembra que a gente falou agora há pouco a respeito do BPC? Para que uma pessoa tenha direito ao BPC, eu preciso comprovar que ela é uma pessoa que vive em situação de baixa renda, ok? Sim, Sem ter baixa renda não tem BPC, certo? certo. Aí, vamos parar e pensar um pouquinho. Como que alguém que tem uma renda de 1/4 do salário mínimo tem dinheiro sobrando para comprar um carro zero? Convenhamos, gente, não tá barato carro zero. Mais barato é caro ainda, É, né? Porque já tá na época de eu trocar meu carro e eu tô pensando bem até somos onde vou duas. trocar ou não, entende? Então, assim, eu, Carla, não consigo imaginar alguém que receba o BPC que consiga guardar dinheiro suficiente para comprar um carro zero. Normalmente, quando uma pessoa que recebe BPC quer comprar um carro com isenção, tem 2 possibilidades. Primeira, ela recebeu esse dinheiro de alguém. Então, vamos imaginar que a avó ligou e falou: "Olha, tô vendo você andar de ônibus direto, eu sei que é muito complicado, eu tenho um dinheirinho aqui, vamos comprar um carro para vocês, porque aí vocês têm um carrinho para levar o filho para terapia e tudo mais". Não tem problema nenhum, só que eu tenho que documentar bem isso. Certo. Então, a avó vai fazer uma declaração, vai declarar o imposto de renda dela que fez uma doação. Eu vou declarar no meu que recebi essa doação e tá tudo bem, porque não existe nenhuma lei que fale que quem recebe EPC não Não pode pode comprar ser carro com isenção. Aham. Agora, se eu não recebi esse dinheiro de ninguém, De onde veio, né? muito provavelmente eu menti para o INSS, porque se tá sobrando dinheiro para comprar um carro zero, provavelmente tem coisa aí esquisita nessa história. Aham. Então, muito, muito, muito cuidado. Se tá sobrando dinheiro, é que provavelmente você não contou a história inteira, e se o INSS provar que você não contou a história completa, Você tem até que devolver, você né? pode ser condenado a devolver esse valor, Uhum. tá? Então, assim, não existe nenhuma proibição com relação à compra de carro zero e ter o BPC, mas a gente tem que fazer sim
Entende que a história tem que fazer Sim, sentido, sim. a matemática tem que fazer A sentido. conta tem que fechar, né? Exato. Então, por exemplo, eu recebo muito essa pergunta: "Quem recebe EPC pode ter plano de saúde?" Pode, desde que o plano de saúde caiba dentro do orçamento do BPC. Uhum. Pode estudar em escola particular? Pode. Às vezes é uma avó que paga a escola, às vezes você conseguiu uma bolsa, você paga um Sim. valor pequenininho e tal. Agora, eu recebo BPC 1.518, que o IPC é um salário mínimo, e eu pago R$ 700 no plano de saúde, é no mínimo esquisito, Uhum. entende? Então, essa matemática tem que bater. E aí eu quero fazer o financiamento. Para eu fazer financiamento, eu Tem que tenho que comprovar comprovar a renda. ainda. Ok? Todo mundo que fez financiamento sabe que não é tão fácil assim. Aí eu faço um financiamento de R$ 900, recebendo 1.500, como é que eu me comprometo R$ 900 só com uma parcela? E o restante, né? Provavelmente tenha outra origem de renda nessa família que não foi informada para o INSS. Então tem que tomar muito cuidado, ok? Pode ser um direito, mas cuidado com a história, porque ela tem que bater, senão pode dar ruim. Legal. Então a gente já falou bastante aqui sobre esses direitos, né? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar nos comentários, que no futuro a gente pode voltar aqui, né, Carla? E tirar mais dúvidas de vocês. É isso aí. E quem não é da associação, como que faz para mandar dúvida para vocês? Pode comentar lá no nosso Instagram ou mandar via direct, né? Pode comentar em alguma postagem ou mandar via direct no @cridochá Brasil, que a gente vai buscando aí para trazer mais informações para vocês. E se eu não sou da associação, vou fazer propaganda, tá? E se eu não sou da associação, como que eu posso fazer parte? Para juntar vocês, assim, porque eu falo isso agora por mim, né? Quando eu recebi o diagnóstico, a princípio, do Gabriel, eh, eu não conhecia ninguém que tinha filho autista, Uhum. né? Para mim era tudo muito novo, muito desconhecido, e nas redes sociais a gente acaba encontrando muita informação. Eu recebi o diagnóstico há mais de 11 anos atrás, a gente não achava quase nada. Hoje em dia a gente tem muito acesso, muitas pessoas colocando informação. Mas, por exemplo, se eu tivesse um filho com cria do chá, eu não conhecia nada. Como que a gente consegue ter acesso a vocês para a gente poder aprender um pouco, trocar experiência, ser acolhida, entende? Aham. Quando a gente tem um diagnóstico, o que a gente mais quer, na verdade, é um colo, né? De Sim, alguém que sim. sabe o que a gente está passando. Olha, nós temos o site, né, que é www.cridochá.com.com. Tá. E o Instagram. As pessoas geralmente chegam pelo perfil do Instagram, pelo perfil de outras pessoas que são pais, de cria do chá. A gente costuma fazer o perfil também para os nossos filhos, tem o perfil do Tiago, Aham. tem o perfil do Fefê, Uhum. tem o perfil do Tutu. Normalmente, as pessoas quando recebem o diagnóstico, a primeira coisa que elas fazem é ir na internet, que foi o que aconteceu comigo, né. O diagnóstico do meu filho veio um dia depois do nascimento, no dia 18 de dezembro de 2003, e quando nós buscamos, que na época já existia o Google, mas era, né, nossa gente, meu marido foi na lan house próximo do hospital, imprimiu ali. Quando nós olhamos, a gente ficou completamente em choque, completamente em choque. Porque primeiro que o geneticista que veio falar conosco, ele virou e falou assim: "Olha, seu filho vai ter, uma expectativa de vida muito pequena e ele vai ser como um vegetal, ele vai viver em cima de uma cama". Que coisa, Imagine. né? Não tem necessidade de falar desse Não, jeito, né? Isso acaba com a esperança, com o coração de qualquer família, assim, né? gente, foi assim, eu não fui a única que recebi esse diagnóstico Então, dessa sim, forma. para um menino que hoje, um homem que hoje tá com 21 anos, 21 anos. né? E não tá vegetando, pelo contrário, tá aprontando muito por aí, né? Meu Deus, eu preciso de alguém colado nele 24 horas, né, porque ele só para quando ele tá dormindo. E eu não fui a única que recebi o diagnóstico dessa maneira, né. Temos outras mães que receberam exatamente da mesma forma e do mesmo médico. Então nós olhamos aquilo, a gente falou assim: "Gente, então é melhor ele ir logo agora, já que ele vai ter uma". A gente chegou a pensar nisso, sabe. Imagina você pensar isso. E hoje tem amigos que falam: "Não, gente, eu jurava que o Thiago não ia sobreviver". Ele teve home care por 1 ano e meio, ele não conseguia se alimentar, ele usou sonda, então assim, foi tudo muito Muito complicado. doído, né? Sim, e aí começou a vir as redes sociais, e aí a gente começou a se encontrar no Orkut. Uhum.
tem uma outra associação, que é o Núcleo Querido Chá, que promovia encontros em São Caetano. Depois da pandemia, eles não continuaram mais com os encontros, mas eu lembro a primeira vez, por isso a importância da caminhada que a gente vai falar daqui a pouco. Primeira vez que eu vi outra pessoa com a síndrome. Aí você descobriu que você não está sozinha nesse mundo. Não. Muitos Tiagos, muitos, porque, gente, é impressionante. Para você que é mãe de uma pessoa com Cri do Chá e nunca viu outro Cri do Chá, no dia que você tiver essa oportunidade, olha, é assim, por isso que eu digo que esses encontros, eles são essenciais pra gente. Vou contar a minha experiência. Você já viu, né? Então, eu fui convidada em 2023, a Sandra, né, querida Sandra, entrou em contato comigo e ela me convidou para fazer a abertura da caminhada de 2023, porque eu já tinha aprendido com ela esse ponto de intersecção entre o autismo e Cri do Chá e tal. Sabe que eu fui esperando, sei lá, encontrar umas 20, 30 pessoas. Eu estudei um pouquinho sobre Cri do Chá e tudo, e essa grande vantagem das redes hoje, né? Você joga no Google Cri do Chá, uma das primeiras coisas aparece a associação, onde tem muita informação. Tem um livro muito legal que eu Sim. ganhei também, explicando e tudo. Ah, mas quando eu cheguei lá, era a coisa mais linda, porque era muita gente, todo mundo uniformizado. Eu fiquei tão emocionada, eu levei o Gabriel comigo, e ele ficou tão feliz, e daqui a pouco estava Gabriel junto com os meus sobrinhos, que não tem diagnóstico nenhum, pulando e brincando com as outras crianças e tudo. Foi muito, muito legal, assim, foi um momento muito emocionante para mim. Eu fiquei muito, muito feliz de estar lá. E eu fico imaginando que mães que têm mais dificuldade em encontrar pessoas parecidas com seus filhos, devem se sentir tão abraçadas ali, porque você acaba trocando muito, né. Esse é o Sim. poder do acolhimento das redes. Nas redes sociais a gente encontra muita tranqueira, a gente sabe Sim, disso. sim, sim. Mas, quando você tem um filho com desenvolvimento atípico, por mais que a sua família te acolha, na realidade só uma outra pessoa que passa por algo semelhante que o seu, é quem te acolhe de verdade. Sim, Né, exatamente. porque as pessoas não entendem, por mais que elas queiram, elas não entendem o que é a nossa vida. E eu não entendo o que é a sua, né. É diferente um do outro, assim, mas quando a gente se encontra, a gente tem esse abraço, né. Sim, sim. E aí o que que a gente tem também? As pessoas geralmente chegam na associação pelo perfil de famílias, né, tem a família o Instagram da associação, e tem também perfis de pessoas com Cri do Chá, Uhum. dos nossos filhos, né. O meu tem eu criei o perfil dele, na verdade eu acabei criando o perfil dele, porque ele vivia no meu Instagram Aham. fazendo bagunça. Aí eu falei: "Não, vou criar um Instagram para Qual que é o você". dele? O do Thiago é Titi, Thi, o Thiago. Tem do Fefê. Tem o do Fefê, Fefê acho que é Eu acho que é Fefê Querido Chá. Fê Querido Chá, ou acho que é Fefê underline Querido Chá. Se você buscar, no Instagram, por exemplo, Querido Chá, vão aparecer vários perfis, ou CDC, porque a gente usa muito o CDC, né, que é Querido Chá. Ok, por isso que vocês falam tanto de CDC. Sim, Quando vocês às vezes a gente troca mensagem, porque a gente tá num grupo, e aí as meninas colocam CDC, eu achei que vocês estavam falando do centro de pesquisa lá nos Estados não, Unidos, eu fiquei pensando: "O que que eles estão falando é meio que Tá, CDC, do Querido chá, Chá. ok, é verdade. Então, se você busca por Querido Chá, CDC, você acaba achando vários perfis. O do Thiago, por exemplo, não tem nenhuma referência, né. Mas através desses perfis, vocês conseguem chegar até uma de nós, porque nós temos um grupo de mães. Legal. E nesse grupo de mães, E todo mundo é bem-vindo? todo mundo é Ok, bem-vindo. isso aqui é melhor. Novo, adulto, recém-nascido, adolescente, todo mundo é bem-vindo. Por quê? Principalmente os que estão chegando agora, porque a pessoa fica completamente perdida, completamente perdida. Então, é muito importante, porque a gente dá esse acolhimento. Sempre vai ter uma mãe ali que vai tirar a tua dúvida. É isso aí. Nem sempre são as mesmas, mas sempre vai ter uma que vai tirar a sua dúvida. Legal. Isso é super importante, né. Falando em dúvida, tem mais aí pra mim? Tô só adorando. Tem bastante ainda, gente, daqui dá horas, viu, de papo. Vou falar agora sobre inclusão escolar, que é um tema complexo, difícil, mas vamos lá.
Aqui tem uma mãe que fala assim: sobre a inclusão escolar, no nosso caso, vemos que está só no papel. A escola não está deixando a assistência terapêutica acompanhar na escola. Pode isso, doutora? Então, vamos lá, né, vamos desmembrar um pouquinho melhor isso. A inclusão escolar está muito distante do que deveria. De fato, isso é uma realidade não somente para a CRI do chá, para pessoas autistas, para qualquer pessoa que precisa de educação inclusiva, da educação adaptada, está muito distante do que deveria. Uhum. E aí a gente pode ter, assim, uma série de fatores na realidade, né, a maioria dos professores nunca foram capacitados para trabalhar com um aluno que responda de forma diferente ao planejamento de aula, Sim. né, então eles foram ensinados a trabalhar em cima de um planejamento de aula, quem atende aquilo que eles propuseram, parabéns, tem uma nota boa, segue em frente. Quem não atende, que pena, ele ainda não aprendeu e recebe uma nota baixa e vai ficando. É essa esse é a forma que os professores, na maioria esmagadora, foram ensinados. Eles simplesmente têm repetido a forma que eles foram ensinados. A questão é que a inclusão é um caminho sem volta, né, as pessoas querendo ou não, o ensino, a educação inclusiva, ela é uma obrigação, de escolas públicas e de escolas particulares. O que acontece é que a gente tem visto ultimamente muitos professores, investindo dinheiro próprio para se capacitar, para conseguir atender melhor esses alunos, porque a maioria das escolas que deveriam trazer essa capacitação para eles não querem gastar dinheiro com isso. Eu conheço gente que faz isso. Isso acontece muito, assim, e hoje em dia, Hã, a gente vale a pena a gente falar para quem está aqui com a gente que aquela máxima de que escola particular é melhor do que escola pública, quando a gente fala a respeito da educação inclusiva, nem sempre isso é uma verdade. Não, eu posso até falar sobre isso também, porque na época do Thiago, eu fui primeiro que assim, eles falam para você: "Ah, é que a gente não está preparado para Eles receber o seu continuam filho, a falando assim: gente gostaria muito". "Ah, ele é um fofo, mãezinha", mas a gente não tem como atender as necessidades dele. Quando ele era criança, teve um período que eu morei em Fortaleza, Uhum. e lá ele estudou em escola regular, particular, mas só foi aceito com a acompanhante que eu pagava a parte, porque na época nem sei se tinha lei para isso. Aham. E lá em Fortaleza eu nunca fui atrás, na verdade, de saber como são as leis lá, mas eu sei que a única escola que eu consegui tinha que Tinha ter. que colocar alguém junto com ele, Sim, ele tinha que tinha. acompanhar. Até porque ele usava fralda, que ele ainda continua usando, infelizmente, que acontece em alguns casos de cria do chá, Uhum. e elas não trocam, né. Não é mais bebê, já saiu da idade de fralda, então nós não vamos trocar fraldas. Então essa menina, né, que acompanhava e tal, Ela que cuidava ela de tinha que tudo fazer isso. isso, também. Então, dentro desse contexto da falta de conhecimento mesmo, dos professores, e muitas vezes a falta de interesse por parte de escolas, quando a gente está falando de escolas particulares, a falta de interesse está muito ligada ao custo. A gente sabe que nossos filhos custam mais para a escola, Sim. dá mais trabalho, utilizam material diferenciado, muitas vezes precisa ser colocado um profissional com eles, e isso gera um custo maior para a escola. A gente sabe disso. Agora, a lei é muito clara em dizer que toda despesa referente a um aluno de inclusão faz parte da planilha de custos da escola. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ter direito a um profissional que a acompanha, que é responsável por questões principalmente educacionais. Esse profissional é pago pela escola, não é pago pelos pais, e não pode ser cobrado nada mais. Entendi. Agora, nesta pergunta que você trouxe, a pessoa está falando, essa, né, mãe que é da associação, está falando a respeito do acompanhamento por assistente terapêutico. Sim. E aí a gente precisa parar para entender quem que é cada profissional. Dentro da escola, a gente pode ter até 3 profissionais diferentes acompanhando um aluno. A gente pode precisar de um cuidador, né, que é um profissional de assistência pessoal. Então, por exemplo, para o seu filho, é alguém que vai ajudar ele a andar, ajudar ele a comer, trocar fralda e tudo mais. Uhum. Esse a gente chama de cuidador, tem algumas prefeituras, estados que chamam, assistente pessoal, profissional de tem vários nomes Sinal diferentes. de apoio. Profissional de apoio, mas esse profissional, ele basicamente trabalha em questões de AVD, de autonomia. AVD é atividade de vida diária. Uhum. Então, esse profissional auxilia na falta de autonomia que essa pessoa tem. É um profissional que é dado pela escola, não pode ser cobrado nada mais, e ele não tem nenhuma capacitação específica. É como uma babá.
ok? Que está ali do lado, pode ter técnicas. Então, por exemplo, para eu trocar a fralda de um bebê é diferente de eu trocar a fralda do seu filho. Uhum. Eu tenho que aprender algumas técnicas específicas para trocar a fralda dele, como eu faço a higienização e tudo mais, tal, mas não tem nenhuma formação específica. Esse é um profissional. Outro profissional que também está no ambiente escolar é o que a gente chama de acompanhante especializado, ou auxiliar educacional, ou professor auxiliar. Tem vários nomes diferentes, mas esse profissional é como aquele auxiliar de classe Sei. que está ali junto e ele auxilia esse aluno. Ele não é um professor particular. Ele auxilia o aluno a responder às atividades do professor. Muitas vezes, ele explica aquilo que o professor explicou e talvez o aluno não tenha entendido direito. Ele auxilia a guardar material, pegar material. Ele tem principalmente o foco educacional. Certo. Ele auxilia em questões educacionais. Não é responsabilidade dele adaptar conteúdo, adaptar material, isso é responsabilidade do professor regente e da escola. Mas ele auxilia nessas questões educacionais. E outro profissional é o assistente terapêutico, o AT, que a gente chama tanto de AT. Esse profissional AT, ele trabalha em questões terapêuticas. Ele faz o manejo comportamental. Pessoas autistas, pessoas com cri do chá, enfim, tem muitas questões comportamentais que precisam ser trabalhadas por um profissional capacitado, que recebe uma supervisão de um terapeuta. Então, são áreas diferentes de acordo com a necessidade de cada um. Então, se o Joãozinho precisa de alguém para ajudar ele a comer, a andar, ele se vestir, trocar fralda, beber água, a limpar uma baba, a empurrar a cadeira de rodas, a gente está falando do cuidador. Sim. A escola tem que dar, não pode cobrar nada mais. Se eu tenho o Pedrinho, que não precisa de ninguém para ajudar nessas questões, mas ele tem muita dificuldade em fazer as atividades da escola, ele tem dificuldade em brincar com os outros amiguinhos na hora de educação física, na hora do intervalo. Esse Pedrinho pode ter direito ao acompanhante especializado, dado pela escola, sem cobrar nada. Agora, eu posso ter a Mariana, que tem muitas questões comportamentais, ela bate no outro, ela quebra as coisas, ela grita e tudo. A necessidade da Mariana é comportamental. Uhum. Ela precisa de um profissional da área terapêutica. Não é responsabilidade da escola, é responsabilidade da equipe multidisciplinar, através do plano de saúde ou pagando particular. Mas a escola não pode impedir a entrada desse profissional. Certo. O grande ponto tá em relação à documentação. Pensa o seguinte, imagina que em vez de trabalhar com turismo, você tivesse uma escola, ok? Certo. E aí eu chego para você e falo: "Tati, meu filho, ele tem querido chá, ele é querido chá ou ele tem querido chá?" Ele tem cri do Ele chá. tem querido chá, ok. Meu filho tem querido chá e ele precisa da AT acompanhando ele na escola. Abre a porta que a AT vai entrar. Você fala: "Não, calma lá, Carla, não é assim. Ela não faz parte aqui da minha equipe de colaboradores. Não, aqui na escola a gente dá tudo que ele precisa, não precisa disso e tal". Então, muitas vezes, a gente vê esses entraves, porque nós pais queremos enfiar a T goela abaixo da escola, sem dar essa segurança jurídica para a escola. Certo. Eu, ao longo desses anos, tenho preparado muito essa documentação para colocar o AT dentro da escola. Uhum. E, bem documentado, a escola não tem muito para onde escapar, eles têm que receber. Mas a gente tem que pensar na segurança jurídica, não somente nossa, mas da escola e da equipe multidisciplinar. Por quê? Se eu tenho um AT que não é supervisionado, ele não é AT, ele é babá. Uhum. E para ter babá, a escola pode colocar um profissional dele, entende? Então a gente tem que documentar muito bem função de cada um, qual a responsabilidade, qual o vínculo trabalhista com quem que tem e tudo, a gente tem que documentar isso tudo muito bem. Mas estando bem documentado, a escola acaba permitindo, não necessariamente porque eles entenderam e falaram: "Ah, legal", é que eles não têm para onde escapar, eles têm que permitir. Entendi. E para solicitar, eh, tanto no âmbito municipal como estadual, tem algum caminho específico? Como funciona? Para solicitar esse profissional na É. escola, primeiro de tudo a gente tem que ter um laudo. O laudo dizendo, por exemplo, que o Gabriel necessita de um acompanhante especializado. Uhum. Mas não somente dizendo que ele precisa, tem que explicar por quê. Então, o Gabriel precisa de um acompanhante especializado porque ele não fica mais do que 2 minutos sentado, porque ele não consegue entender as atividades, porque ele tem dificuldade em pegar o lápis,
ou porque ele tem dificuldade de se comunicar, ele precisa de alguém que auxilie ele na comunicação, ou o Gabriel precisa de um cuidador, porque ele ainda precisa ir ao banheiro, ele não consegue andar sozinho, ele precisa ter alguém dando a mão para ele. A gente tem que justificar, certo? E não sou eu, mãe, que justifico. Precisa ser os profissionais Precisa de da área relatório. terapêutica. Exatamente. Laudo e relatório dizendo o que precisa e por que precisa. A gente precisa explicar o porquê. E aí, com o laudo e relatório, eu, mãe, faço uma solicitação por escrito para a escola. Gente, presta atenção. Não se pede nada verbalmente. Porta de escola não é lugar de pedir nada. Você pode pedir um abraço, um beijo, tá tudo bem, entendeu? Mas não se resolve nada na porta da escola. Faz por escrito, manda no e-mail da escola, manda na agenda do filho, faz o requerimento, não precisa ter nenhuma formalidade específica, não. Só os dados e tudo, junto, sempre acompanhado de laudo e relatório. E mais uma questão que estão perguntando aqui. A lei federal da pessoa com deficiência, ela garante suporte pedagógico escolar? Maravilhoso. Sim, a lei federal é a lei 13.143, 13.145. Ixi, agora enroscou. É a Lei Brasileira de Inclusão, é a LBI 13.146 de 2015. Acho que é isso. Espera aí, que a gente consegue resolver isso fácil. 13.146 de 2015, isso mesmo. É a Lei Brasileira de Inclusão. Ela traz todos os direitos de qualquer pessoa com deficiência. Então, não importa a deficiência, sendo querido chá, sendo autismo ou qualquer outro, os direitos estão ali previstos. É direito à adaptação curricular para pessoas com deficiência. Não importa a idade, não importa o nível de educação. Então, o infantil, Fundi 1, Fundi 2, o ensino médio, pessoas com deficiência têm direito à adaptação. Por que não está previsto qual o tipo de adaptação? Porque cada pessoa é única. Então, pode ser que, por exemplo, uma pessoa, vou usar o exemplo do autismo, uma pessoa autista seja muito boa em matemática, mas ela precisa de muita ajuda em português. Pode ser que ele tenha uma facilidade muito grande em português, mas tenha muita dificuldade em ciências. Enfim, ok? Então essas adaptações são individuais, inclusive no ensino superior. Agora, no ensino superior, a gente tem que ter uma ressalva. Quando a gente fala de ensino superior, existem adaptações com relação ao ensino e a forma de comprovar que ensinou, não em relação ao conteúdo. Por quê? Porque eu vou colocar um profissional no mercado de trabalho. Certo. Então, não dá para eu diminuir conteúdo, porque senão esse profissional não vai estar apto para o mercado de trabalho, para aquela função que ele está se formando, ok? Mas existe adaptação, as mais variadas. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha problemas de coordenação motora fina tão relevantes que ela não consegue escrever. Bom, se ela não consegue escrever, ela tem o direito, por exemplo, a usar um computador para fazer todos os seus registros, inclusive responder prova num computador que pode ser fornecido pela escola e tudo mais. Pode ser que eu tenha muita dificuldade em falar. Então, vai ter apresentação de um trabalho e todo mundo vai apresentar o seminário, mas eu tenho grande dificuldade para falar. Eu posso apresentar esse seminário, por exemplo, por escrito. Em vez de eu falar, eu faço um trabalho escrito. Eu posso fazer um vídeo, né, com a voz de uma outra pessoa, mas que preparei. Eu posso, por exemplo, ter muita dificuldade em falar no meio da classe, certo? Com muita gente. Então, eu posso apresentar isso atrás no meu computador. Você não tem ideia da quantidade, eu atendo na maioria das vezes autistas, né? A quantidade de autistas que eu já atendi que precisam, por exemplo, de adaptação para a entrega do TCC na faculdade. Quando tá todo mundo ali, né, não sei se você lembra, sua época, aquela classe cheia, professores, todo mundo assistindo, dá um nervoso e tal. Muitas vezes o aluno que tem essa dificuldade, convenhamos, né, quando a gente fala do autismo, a gente está falando a dificuldade na comunicação e na interação social. Então, é muito esperado que ele tenha dificuldade em, de repente, estar falando na frente de todo mundo. Ele pode estar numa sala do lado, através de um Zoom ou um Meeting, por exemplo, apresentando esse trabalho. E os professores assistirem por vídeo. Muitos deles se sentem muito confortáveis atrás de uma tela. Por quê? Pensa bem, qual o objetivo em uma escola? Tanto fundamental, infantil, médio, técnico ou superior. Não é o ensino? O que importa é que o aluno aprenda
de acordo com a capacidade dele, não de acordo com o planejamento de aula. Se ele Exatamente. consegue aprender de acordo com o planejamento de aula, muito bem, muito legal. Mas convenhamos, se a gente tem um diagnóstico, é muito provável que ele não responda como os outros. Então, sempre algum tipo de adaptação vai ser necessário. Uhum. Então, o que importa é garantir o aprendizado, que muitas vezes pode ser uma prova oral, pode ser um trabalho diferenciado, um prazo maior, um trabalho individual em vez do trabalho em grupo. Por isso que não existe Regra, regras, né? né? O que existe é o direito ao ensino adaptado de acordo com as necessidades e as potencialidades de cada um. Legal. É legal isso, Muito né? Quando a gente esclarecedor. entende a lógica, tudo faz mais sentido. Por exemplo, você já reparou que não existe material didático para autista? Porque hoje em dia a gente fala muito do autismo. É. Não existe material didático. Hum. Por quê? Porque cada um é único. Na época da pandemia, eu passei por um problema sério com isso, porque o Thiago ele não aceitava, vinha lá um monte de lição para ele fazer e ele não queria saber disso. Ele não pega um papel para pintar, não pega, não adianta. Eu falava: "Gente, olha, eu que vai ter que pintar sou eu, porque ele não vai fazer, ele O se que não faz recusa". sentido, entende? E até porque no caso dele, ele colocou lá na cabeça dele que essas coisas são feitas na escola, que em casa ele não tem que fazer nada Isso é disso. muito comum, E por ele conta da rigidez cognitiva, sim, comportamental, lição é coisa de fazer na escola. exatamente, ele não fazia. Lição é coisa de fazer na escola, na minha casa eu faço outras coisas. Então, eu falei para elas: "Olha, não dá, não faz". Às vezes a adaptação é com relação à quantidade, Isso. entende? Então eu dou o que é legal entender, Tati, é que nem sempre a gente precisa de uma mega adaptação. Uhum. Então, por exemplo, eu dou uma lista de exercícios de matemática para a turma fazer em casa. Eu dou para a turma 10 exercícios, mas para aquele meu aluno que tem que deduchar, por exemplo, como ele demora mais, ele tem uma questão de coordenação e tudo mais, mas ele entendeu a matéria, então não preciso adaptar conteúdo. Eu posso adaptar a quantidade. Então, em vez de fazer 10 exercícios, 10 continhas, eu dou para ele 3, 4. Entendi. Em vez de eu falar que vai cair na prova o capítulo 1, 2 e 3, eu falo que eu vou precisar no capítulo 1, o primeiro parágrafo da página 5. Uhum. Da página 6 não preciso estudar nada. Da página 7 eu quero o terceiro parágrafo. Entende? É Entendi. isso, são pequenos detalhes. Isso vai inclusive para pessoas com TDAH. Pessoas com TDAH têm direito a adaptações também, como muito semelhantes a adaptações de pessoas com deficiência, apesar de TDAH não ser deficiência, o direito na área educacional é muito semelhante a direitos de pessoa com deficiência. Entendi. Muito bom. Eh, agora eu vou te perguntar Hum. sobre negativa de acessibilidade no transporte coletivo. Então, transporte é competência municipal. O Hum. transporte municipal é competência municipal. Então, cada cidade tem suas regras, Certo. né? Nós estamos em São Paulo. Então, para quem está em São Paulo, precisa resolver isso com a SP-Trans. Né. Sim. Ah, e aí sempre, tudo gente, baseado em laudo e relatório, tudo, ok? Não é o que a gente quer, é o que o nosso filho precisa. Exatamente. Sempre. Se você vai sem laudo, sem relatório, você fica no âmbito do favor. Isso é importante a gente entender. Direito não é favor. Direito é direito, tem que ser exigido. É como eu digo, não é só falar: "Ah, meu filho tem", você tem que embora no caso dos nossos Então, filhos, no CRI do seja chá possível é notório, isso. entende? Mas ainda assim é importante a gente documentar. Por Exatamente. quê? Muitas vezes a gente resolve com papel. Uhum. Então, por exemplo, você vai pegar a carteirinha da SP Trans de Bilhete o único. bilhete único especial, que é o PCD, ninguém vê o seu filho. É um formulário que precisa ser preenchido, precisa ser assinado, tem que ser feito o upload do laudo médico e tudo. Então, sempre, sempre, tudo que a gente vai pedir ou que a gente vai exigir, sempre baseado em documentos. É. Eu, por exemplo, o transporte coletivo do meu filho foi negado, por quê? Porque a neurologista que eu passo com ele é em Santos e eles falaram: "Não, o médico tem que ser de São Paulo". Tudo bem, eu vou ter que fazer o processo de novo e pegar um médico em São Paulo. Falei: "Gente, mas não é tudo CRM?". Na minha cabeça é, né, mas na Não faz muito sentido, mas sabe, muitas vezes algumas burocracias, porque isso é uma questão sim, burocrática, na sim. verdade. Algumas burocracias foram criadas por conta também de
muita gente Fraude, fazer coisa errada e tal. Então, né, quem analisou, apesar de não ter base legal nenhuma, mas quem analisou deve ter desconfiado que se você mora em São Paulo, por que que você vai até Santos e É. tal, entendeu? Então você pode pedir uma reanálise justificando por que que o médico dele é de Santos, Aham. ou você pode pegar um outro lado Eu acho aqui mais que fica prático. muitas vezes mais prático. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a negativa é por conta de um detalhe, Exato. que você não atendeu ali na solicitação. Tudo tem requisitos, a gente tem que Normal ficar de olho nos é, requisitos pra dar normalmente, roupa. esse caso da acessibilidade no transporte coletivo, nesse caso, agora o motorista que não parou pra gente, aí já é outra situação, né. Mas dá para abrir reclamação também, Também, né. ok? Por quê? Isso é muito importante. Toda vez que acontece alguma coisa de errado, gente, a gente tem que denunciar, porque senão quem está lá no gabinete, a Não vai chefia, a poder. auditoria, não sabe o que está acontecendo. Como que a gente vai? Como quem pode brigar, quem pode fiscalizar, quem pode multar, não está lá. Se acontece alguma coisa dentro da escola, muitas vezes a coordenadora não está dentro da sala de aula. A gente tem que avisar, a gente tem que documentar isso para que eles possam tomar providências. Certo. Então é muito importante que a gente denuncie, porque a denúncia tem efeito didático. A gente não pode esquecer disso. Denunciar ajuda com que as pessoas cumpram o que tem que ser feito. O mínimo, né. Exatamente. Agora, eu vou falar com você sobre curatela. O que é curatela? Tá. É muito legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que a deficiência só existe quando os nossos filhos são pequenos, Isso. né? E eles crescem, e de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, qualquer pessoa acima de 18 anos é absolutamente capaz para todos os atos da vida civil. Inclusive seu filho, inclusive meu filho, inclusive todos eles. Ah, isso está errado, Carla. Bom, ok, pode estar certo. Não é porque uma pessoa tem uma deficiência que ela não tem condição Uhum. de responder pelos seus atos. Vamos pensar, às vezes tem pessoas que não ouvem, mas elas conseguem se comunicar. Sim. Elas não falam, mas elas conseguem comunicar. Ah, ele tem deficiência intelectual. Ok, mas isso não significa que ele não tenha possibilidade ou capacidade para fazer determinadas escolhas. Então, partindo do princípio que a pessoa com acima de 18 anos é absolutamente capaz para os atos da vida civil, o que a gente chamava antes de interdição, você lembra da Sim, interdição? lembro. Isso não existe mais. Desde 2015 não existe mais interdição. Mas, de fato, existem pessoas que não têm discernimento para tomar algumas decisões. Então, a lei criou esse instituto da curatela, Certo. que serve para limitar direitos somente em áreas patrimoniais. Isso significa que para questões existenciais, casar, separar, ter filho, mudar de sexo, trabalhar, pedir as contas, votar, ser votado, ter direito à privacidade, ninguém pode limitar. Você pode espernear como mãe, Uhum. mas nós não temos o direito de limitar nada, desde que o nosso filho, desde que a pessoa com deficiência consiga expressar a sua vontade. E presta atenção nisso, ela não precisa fazer a escolha correta, ela tem que conseguir expressar a vontade. E aí, quando eu aprendi isso pela primeira vez, eu fiquei meio revoltada que eu achei que não fazia sentido nisso. Até que eu parei para analisar um argumento que trouxeram para mim e isso me fez mudar de ideia. Pensa o seguinte, não precisa entregar ninguém, ok? Mas você conhece alguém que casou Uhum. achando que era o amor da vida daquela pessoa e que eles viveriam felizes para sempre, e depois de um tempo ela decidiu que foi a pior decisão, ou melhor, ela percebeu que foi a pior decisão da vida dela e separou e tudo mais, tal. Não existem pessoas assim? Sim. Ok. A pessoa com deficiência tem o direito de errar também e colher as consequências do seu erro. Então, ainda que não seja a decisão correta, e muitas vezes quem garante que a gente que não tem nenhum CID sabe decidir corretamente. Então, o direito de errar é um direito que compete à pessoa com deficiência. Agora, é essencial que ela consiga expressar a sua vontade, ok? Mas para questões patrimoniais, é possível ter a curatela. Certo. Então, a curatela limita questões patrimoniais. Como? É um processo judicial onde aquela pessoa é
é limitada. Então, o que que vai acontecer? Vai ser levado laudos, relatórios, dizendo que o Joãozinho não tem discernimento com relação ao patrimônio. Então, se eu falar para ele que essa caneca custa R$ 5.000 e ele tiver R$ 5.000 no bolso, ele vai pagar porque ele gostou. Ele achou super bonitinha, ele vai comprar essa caneca por R$ 5.000. Uhum. E se eu quiser comprar um imóvel dele que ele recebeu de herança e eu falar que eu pago R$ 1.000, ou que eu pago R$ 100 se ele quiser tomar um lanche no McDonald's, é capaz ele vender esse imóvel por R$ 100, porque ele não tem a menor ideia da diferença de 5.000 em uma caneca, R$ 100 no imóvel, Hum. entende? Nessas situações, é possível se estabelecer a curatela, limitando questões patrimoniais. Então, o responsável é colocado ali para decidir estas questões, enquanto a pessoa precisar. Certo. Mais ou menos do mesmo jeito que, por exemplo, se alguém, sofre acidente e fica em coma na UTI. Uhum. Enquanto a pessoa não tiver condição de responder, ter discernimento, alguém vai decidir por ela. Quando essa pessoa tiver condição, ela volta à sua posição original. Então, vamos imaginar que agora seu filho não tem condição disso, mas ele está fazendo muitas terapias, a coisa está desenrolando e daqui a um tempo ele tem condição de decidir já. Vai ser levado em juízo isso, os laudos, relatórios atuais, e essa curatela vai ser levantada. Certo. Agora outra situação, por exemplo, eu passei há um tempo atrás por um problema com o plano de saúde e eu tive que representar o Tiago. Se ele não tivesse a curatela, como que seria nesse caso? Ele ia entrar com processo contra o plano de saúde. Mas ele sendo totalmente incapaz, que não escreve, que não conversa, né? Que não tem o discernimento Exatamente, que não para tem o entender o que está discernimento. acontecendo. Ele precisa da curatela. Exatamente, esse Entende? Porque senão a gente fica num limbo de direito. sim. Oficialmente, legalmente, se seu filho não passou pela curatela, ele está apto para todos os atos da vida civil. Uhum. Então a curatela, na verdade, é um mecanismo que protege o patrimônio dessa pessoa. Certo. E quando a gente fala de patrimônio, não precisa ser rico para ter a curatela, Sim. né? Mas qualquer acesso a, por exemplo, vamos imaginar que ele começa a namorar com uma moça que percebe que ele tem uma maior dificuldade de entender as coisas e começa a contar alguma história triste para ele. Daqui a um tempo ele vai no banco, ele abre uma conta, ele faz um financiamento, ele pega um cartão de crédito, ele pega um empréstimo e legalmente ele tem condição de fazer isso. Uhum. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês. Há um tempo atrás, isso é uma história verídica, não é um caso meu, mas isso aconteceu de fato. Um rapaz autista, né, no caso era um rapaz autista, estava fazendo faculdade e ele já tinha muita independência, ele tinha inclusive a conta corrente dele e tal, ele movimentava ali e a família acompanhava. Uhum. Ele tinha um padrão de gastos e o pai começou a perceber que ele estava gastando um pouco mais do que normalmente ele gastava. Então o pai foi conversar com ele para saber: "E aí, o que você tem feito de bom?", aquela história que a gente normalmente usa e tal. E então ele contou para o pai que ele tinha uma amiga na faculdade que era muito pobre. Ela era tão pobre Hum. que os irmãos dela à noite não tinham comida em casa. Uhum. Então todo dia ele dava um dinheirinho para ela comprar comida e levar para os irmãos jantarem. O pai então viu quem era ali, né, no WhatsApp, viu foto e tal, e foi até a faculdade para dar uma olhada melhor. E ele viu que essa menina estava muito bem vestida, que ela usava, né, um celular muito moderno e tudo. E pela leitura do contexto, ele percebeu que ela não era tão pobre assim a ponto de não ter comida, né? O que Uhum. estava acontecendo ali? Aquela menina estava dando um golpe nele. Apesar dele ser uma pessoa muito inteligente, conseguiu entrar na faculdade, Aham. dele ser uma pessoa que tinha uma autonomia grande, ele tinha conta dele. Ele não estava ainda em condição de fazer essa leitura de contexto. Ele era uma pessoa muito mais vulnerável a golpes, Uhum. entende? Então, essa curatela pode ser estabelecida de acordo com a necessidade de cada um. Então, por exemplo, eu posso colocar na curatela que seu filho pode ter conta, mas ele não pode ter limite. Que ele não pode ter cartão de crédito, só se for adicional, por exemplo, de alguém da família. Entendi. Que ele não pode pegar um empréstimo. Uhum. Então tem como se estabelecer limites, isso é muito customizável. A curatela é muito customizável, é um instituto muito bacana, é um processo que demora em torno de 1 ano, mas é um processo muito bonito, onde todo mundo tem o interesse de proteger aquela pessoa no que ela precisa ser protegida. Certo. Se ela não precisa ser protegida, ninguém vai se meter. E qual é o custo em média, assim, de uma curatela? Então, é complicado a gente falar a respeito de valor, porque cada profissional tem o seu preço, Uhum. mas para pessoas que vivem que têm uma renda
inferior a 3 salários, aqui em São Paulo a gente consegue até com 3 salários e meios, Uhum. é possível conseguir a curatela e o atendimento jurídico para qualquer tipo de processo através da Defensoria Pública. Certo. A Defensoria Pública são advogados, que o Estado contrata com o nosso dinheiro, dos impostos. Aham. Então, se você é uma família que tem uma renda de até 3 salários mínimos, não por pessoa, mas uma renda familiar, você precisar de qualquer tipo de processo, você pode conseguir ser atendido pela Defensoria Pública. São profissionais muito bem qualificados que estão ali e você não precisa gastar nada mais. E como que faz para solicitar? Quem estiver aqui em São Paulo, é só dar um Google, Defensoria Pública São Paulo, agendamento. Você consegue agendar o atendimento online e você conversa com eles tudo de forma remota. Ah, que legal. Isso tem em todos os estados. Todos os estados têm Defensoria Pública, Aham. ok? Se a cidade é muito pequenininha, às vezes não tem Defensoria Pública, mas você pode conseguir o atendimento gratuito pelo Ministério Público. Tá, porque o acesso à justiça é um É. direito que está garantido na Constituição. Para quem pode pagar um advogado e ter o WhatsApp do advogado, conversar, chamar ele, responder a hora que você pode, né, que você precisa, obviamente é mais confortável, mas quem não tem dinheiro para pagar um advogado, pode conseguir um advogado pelo Estado, de graça. Legal. As pessoas conseguem, de fato, ter acesso a todos esses direitos? Como funciona isso? Então, Tati, aí eu queria tanto falar para vocês que sim, onde você for, todo mundo vai te atender direitinho, todos os direitos vão ser respeitados, mas a gente sabe que não é assim, né? Eu, você e todo mundo que está assistindo a gente é porque está envolvido ou com autismo ou com o querido chá, enfim, a Uhum. gente sabe que não é tão simples assim. E aí, acho que vale a pena a gente parar e enxergar de uma forma, sabe, um ângulo um pouco Ampla. mais aberto, assim. Se a gente olhar para trás, quando o seu filho foi diagnosticado, quando meu filho foi diagnosticado, era muito mais difícil os direitos, né? Ninguém falava nada a respeito disso, a gente não tinha direito nenhum, Uhum. ninguém nem conhecia, Então, era um era uma, era uma terra não desbravada ainda. sim. Hoje em dia, a gente já tem acesso a vários direitos, mas se a gente olhar para frente, tem muita coisa ainda para a gente conquistar, tem muita briga pela frente, Sim. tem muito É isso que direito nos para a une, né? gente exato, né, e assim, se a gente olhar de uma forma, assim, muito geral, todas as os grupos que conquistaram direito com briga, Hum. né. Então, assim, não é sentado em casa que a gente conquista direito, não é atrás da televisão ou atrás do celular que a gente conquista direito. Muitas vezes, e eu falo que é muito importante, o celular é um megafone, né, as redes sociais são muito úteis para que a gente dê volume na nossa voz, mas a gente precisa, primeiro, conhecer direitos. Por isso que é tão importante que a gente está fazendo aqui. Aham. Porque se a gente não sabe qual é o direito, você não sabe nem por que brigar. Então, Exatamente. tem muita gente brigando por coisa que não é direito, e tem muita gente aceitando coisas que são direito e que você poderia exigir. Então, a primeira coisa, a gente precisa conhecer os direitos. Quando você conhece os direitos, você pode exigir. A gente não pede, a gente exige. É direito, está garantido na lei. E se tem alguém desrespeitando, a gente tem que brigar mesmo. Brigar de forma muito fofa e gentil, Hum. através de formulário, explicando documento, brigar de uma forma mais Processando se for incisiva. necessário, né? Exato, muitas vezes você precisa chegar na escola e falar: "É desse jeito mesmo que vocês querem resolver? Então eu vou sair daqui, eu vou lá no Ministério Público para fazer uma denúncia contra vocês. Eu não quero briga, eu só quero o que é direito do meu filho e eu não vou abrir mão do que é direito dele". É desse jeito? Muitas vezes a gente registra boletim de ocorrência, muitas vezes você precisa passar na Secretaria de Educação, muitas vezes você tem que abrir reclamação na ANS, você vai no Procon, você vai no Reclame Aqui, você vai no consumidor.gov.br, entende? Muitas vezes você precisa de um Sim. processo, mas existem caminhos, existem etapas para isso. A gente só vai para um processo, né, ou melhor, um advogado Uhum. consciente só deveria ir para um processo quando a gente esgota todos esses outros caminhos, né. Certo. Eu falo para as pessoas que eu atendo que, para mim, o processo é a última alternativa. Na maioria das vezes, a gente consegue resolver as coisas de forma administrativa, documentando tudo muito Uhum. bem, deixando muito claro o que é direito e quais seriam as sanções para quem desobedece o que a lei determina. Certo. E muitas vezes as pessoas obedecem porque elas não querem ter prejuízo no bolso, porque é isso que Que acontece. às vezes só Exato, resolve quando muitas quando é vezes prejuízo, né? só resolve quando dói no bolso, mas é essencial que a gente conheça direitos. Então agora eu posso falar do site? Pode, por favor.
Então tá, se você quer conhecer os seus direitos, vai lá no site autismolegal.com.br. Tem o nosso e-book, já foi baixado por mais de 250.000 pessoas. Legal. É 100% gratuito. Nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente já está com mais de 340.000 seguidores, pessoas que querem aprender sobre direito. E quando eu falo de direito da pessoa autista, Uhum. eu estou falando de direito da pessoa com querido chá, direito da pessoa com deficiência intelectual, direito da pessoa com deficiência auditiva, visual, qualquer tipo de deficiência, porque os direitos de um também são de outros, ok? Então, qualquer deficiência. Eu sempre falo de autismo porque eu vivencio o autismo A dentro gente da minha acaba casa. Mas os direitos são os mesmos. Aprendam sobre direito, esclareçam. Você tem dúvida, procura associação. Você tem dúvida, procura a gente do Autismo Legal. Vai lá no site, tem milhares de perguntas que eu já respondi ao longo desses anos. Tá tudo atualizadinho, com link, com formulário, com tudo. Quem quiser aprender mais, tem um curso muito legal que tem um valor social. É muito, muito, muito baratinho, muito bacana, já com passo a passo, com formulário pronto para baixar, para editar no Word e tudo. olha, que Mas legal, gente. encontrem os seus direitos, busquem o direito, porque senão a gente fica nessa vida mendigando direito, e direito não é para ser mendigado, é para ser exigido. E hoje, né, vamos combinar que com a internet a gente tem tudo ali, É verdade. tudo. Tá muito mais fácil. Agora, não dá para você ir lá brigar pelo direito deles, entendeu? Eu não tenho como sair da minha casa para resolver um problema do seu filho, a não ser que você me contrate para isso, obviamente. Então, por isso que a gente está aqui ensinando para que a gente levante o bumbum da cadeira, arregace as mangas e vamos para cima. Porque o filho, a mãe que o Gabriel tem sou eu. Aham. Então, sou eu que tenho que brigar. Você é a mãe do seu filho, é você que tem que ir atrás dos direitos dele. Então, vamos lá, Exatamente. gente. Não é fácil, mas é possível. A gente está aqui para ajudar. E é por isso que a gente está aqui compartilhando informação, né, para que esses assuntos possam chegar para mais pessoas e ajudar, né. Exato, porque quando a gente fala de direito, a gente não está falando de vantagens. A gente está falando de qualidade de vida, de dignidade, para a pessoa com deficiência e para a família. Porque quando meu filho recebeu o diagnóstico, minha família toda mudou, não foi assim com a sua? Exato. Então, o direito impacta a vida dos nossos filhos e a nossa também. Por isso que é tão importante que a gente exija mesmo que a gente possa dar mais qualidade de vida, né? Que todo mundo Isso aí, precisa. é verdade. Uma coisa que eu acho importante a gente colocar também é sobre como a associação, consegue fundos para se manter. Hoje, como a doutora Carla falou, a gente vende, né, alguns produtos. Eu tô aqui com um presentinho para ela. Yes! Que quem quiser pode comprar. Vocês não querem que eu abra, né? A turma em casa não está curiosa, eles não querem ver. Gente, eu vou tentar não. Eu sou não, consegui abrir, eu ia falar, eu sou igual criança, eu rasgo as coisas. Ai, que maravilha. Olha que coisa mais linda. E ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Repara aqui, assim, estão vendo? Esse xizinho é o cromossomo. Tá vendo que um pezinho aqui tá faltando um pedacinho? É exatamente o pedacinho que falta no cromossomo 5, certo? Exatamente. Das pessoas que têm a síndrome do chá. Eu achei a coisa mais linda. Eu vou te contar que eu tenho coleção de canecas. Ai, que bacana. Então, eu não tinha ainda a caneca, querido chá, e eu amei. Quem quiser, então, entre em contato com a associação. Com a associação através do Instagram, né, Tá. pode chamar lá por DM, que a gente vai atender e fazer aí a venda. Gente, nós temos canecas, nós temos essa meia maravilhosa, super confortável, é E é delícia. boa, Não, porque o Gabriel, nós ganhamos uma meia dessa na caminhada de 2023. O Gabriel até hoje ele usa essa meia, então, e ele usa direto. lá em casa também, todo mundo ama. A camiseta, né, gente? A camiseta E também. que tem de várias cores, não tem? Sim. Porque eu lembro que na caminhada tinha roxa, verde e amarelo, não é isso? É que assim, Laranja. amarelo flor. Cada ano nós estamos fazendo uma cor. Ah, tá, por isso que eu vi algumas cores na caminhada. Isso, então Tá. realmente cada ano a gente faz um lote ali. E no primeiro ano foi azul, aí depois teve amarelo, essa daqui. E esse ano, Esse ano que cor que é? cinza. Ai, que legal! Então, Boa. mas logo logo a gente pretende colocar E todas quem as cores. quem quiser camiseta também entre em contato com a associação. Entre em contato. Tem só de adulto ou tem de criança também?
Tem de criança também, mas a de criança a gente acaba fazendo Tem que encomendar. encomendar, porque o volume é muito menor, né, então Tá. acaba que a gente faz mais para adulto mesmo. Muito legal e é uma delícia o tecido. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Agradecer principalmente a doutora Carla, que esclareceu todas essas dúvidas, né. E se mais alguém tiver dúvida, esse conteúdo vai estar no YouTube, coloca nos comentários a sua dúvida, porque no futuro a gente pode fazer uma outra rodada, né, de esclarecimentos, vamos dizer assim. Então é importante que vocês comentem, compartilhem, independente de se seu filho é uma pessoa que tem cri do chá, autismo ou, como a doutora Carla falou, qualquer deficiência, né. Exato. É um vídeo que, claro, nós estamos aqui para fazer essa campanha de conscientização da síndrome cri do chá, porque é uma síndrome rara, muitas pessoas nunca ouviram falar, e esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas conheçam e compartilhar o conhecimento. É Muito isso obrigada. mesmo. Tchau, tchau, gente. Tchau.